galera, tá começando mais um Pode Chegar, Misericórdia. Tem hoje um amigo em particular, mega ultra super W powerful, pastor Marcelo Nelson da Silva, pastor e microempresário do bairro do Coelho, da cidade de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, pai de Wendel, Wesley e Marcelo Júnior. E tem mais, o marido da senhora Jusilene, filho do seu Nelson. Com muita honra eu recebo o meu amigo, pastor Marcelo Nelson. Pode chegar. Boa tarde a todos aí. Legal, Marcelo, que satisfação tê-lo aqui, cara. A tua história sempre foi muito intrigante para minha vida, desde quando eu te conheci. E a maneira que nós nos conhecemos foi muito legal, cara, foi muito de Deus. E a partir disso, né, a primeira oportunidade que nós tivemos, falei, cara, eu tenho que contar essa história para todo mundo, né? Porque não é só o Marcelo, tem o seu Nelson figuraça. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Seu Nelson era uma das figuras que soltava as maiores pérolas que você pode conhecer, mas que homem de Deus. Então eu quero começar o papo de hoje nas suas origens, Marcelo. Então, você e seus irmãos nasceram aqui na cidade de São Gonçalo, mas seus pais vieram de Alagoas sem nada, né? E chegaram aqui. Conta pra gente como é que foi. E como é que é essa história, que na verdade seu pai contava demais essa história, né? Mas é aquele negócio, né? Alagoas, um estado, creio assim, pouca condição, né, para pessoa que mora lá. Quero tentar uma vida melhor, né, no Rio de Janeiro. E nós estamos aí, né? Conseguiram, né, Marcelo? Dessa tentativa dele aí, né? Meu pai primeiro morou em Irajá, né? Trabalhava em Feira Livre. E para mim um vencedor, né, cara? Uma pessoa pouco estudo, né? Mas um herói para nós, um herói, né? E nos deixou, no caso, uma casa, né? Cuidou da gente legal. Coisas que muitos pais não conseguiram fazer dessa forma, né? Vindo de outro estado e vencer, né? Falar do meu pai é... Pode ficar à vontade. Eu tive o privilégio de conhecer seu Nelson. E seu Nelson tinha uma sensibilidade muito grande. Embora quem conversasse com ele, né, ele era bem trucudo, né? Com ele era um negócio que... Eu vou te pedir para fazer uma coisa muito interessante, que eu achava engraçado demais e ao mesmo tempo forte. Ele tinha uma maneira única e particular de dar a bênção apostólica, né? Eu me lembro que todos os finais de culto, às vezes ele estava lá na portaria e gritava, senhor Nelson, dá a bênção apostólica. Como é que ele fazia? Fala pra gente. Era legal pra caramba, Marcelo. Ele ficou com um jargão lá na igreja. Ficou, né? Ele falava assim, que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos digam amém. Aí ele repetia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí de novo. Até aqui. Nos ajudou. Aí ele fazia de novo. Até aqui. Ele fazia várias vezes. Isso aí ficou como jargão lá na igreja, né, cara? Até hoje. Muito legal. E nós colocamos o jargão da igreja de vocês ainda no final agora, né? Nós acompanhamos pra gente também, né? Pô, que legal, cara, que legal. E outra coisa muito bacana, o seu pai, ele, ao término do seu chamado, aliás, eu não tenho nenhuma informação, seu pai sempre foi da igreja do pastor Maximiliano, foi de outra, eu não conhecia. A igreja que ele foi, tinha tudo, né, para até sair, né, deixar a fé, porque ele foi de uma igreja ali no... Não precisa citar o nome, né? Sim. Ele foi de uma igreja ali no... Como é que é o nome daquele lugar ali, meu Deus? Raul Veiga ali, acho que chega a ser Raul Veiga ali. E ele fundou a igreja com um camarada. E logo depois o cara passou um tempo, uns anos. O cara veio da igreja com ele, tudo dentro, né? E ele ficou muito chateado com aquilo. Depois foi para uma igreja perto de casa lá também, que era do pai do Delso, lá do avô. Né? E também ajudou a construir lá, e também a igreja também... Foi vendida? Não, no caso não foi vendida, mas acabou. Sim. Ficou como casa, né? Parou de funcionar como igreja. De lá ele passou para ir para a Assembleia de Deus, lá do Coelho, lá.
Assembleia de Deus do Coelho, o pastor Maximiliano, que Maximiliano, aqui no caso, já depois descansou passou no, pro Maurício. descansou no senhor, pastor Maximiliano. Também. Maurício também? Também. Desse eu não sabia. É mesmo? E o Pouco pastor tempo. Maximiliano, ele uma grande referência em São Gonçalo, né? Com É uma certeza. grande referência, várias congregações na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Mas seu pai também, eu sei que a entrevista é contigo, mas não tem como falar da tua história sem lembrar do teu pai. Com certeza. Teu pai foi um camarada realmente que acrescentou demais no evangelho. Isso porque você não conheceu minha mãe. Então, eu ia tocar nesse ponto agora. Porque, assim, as pessoas falam muito do seu pai, falam muito do seu Nelson. Mas o interessante é que você, quando eu converso contigo em particular, você tem, sei lá, parece que o saudosismo maior é pela sua mãe. Eu não sei o motivo pelo qual, mas a sua mãe, hoje, né, a falta da sua mãe, eu acho que, não que vamos medir, mas eu acho que você sente mais, você fala com os brilhos mais nos olhos pela sua mãe. Sua mãe também foi muito guerreira, né? Tinha um problema de físico, né? Sim. De sua infância, mas, poxa, tua mãe também, eu tive pouco com sua mãe. Quando eu lhe conhecia, sua mãe já faleceu logo depois, né? Seu pai que eu conheci um pouco mais. Fala um pouquinho mais da sua mãe. Para minha mãe, o que acontece? Minha mãe foi uma guerreira maior do que meu pai ainda, né? Porque meu pai, quando veio para o Rio, ele era evangélico, depois caiu no mundão, que passava às vezes 3 dias fora de casa. E a coroa que segurava tudo, né? E uma guerreira, cara. Como é que é o nome dela? Dona Zezé. Dona Zezé. Muito, Aí fala um muito pouco querida. mais. Inclusive, quando a coroa morreu, meu pai ficou todo feliz. Olha que coisa doida. Ué? Ficou todo, não, feliz no enterro. Foi 2 ônibus, filho. Tá. Não se Foi explica. Pô, minha mãe morreu, meu pai ficou feliz. Ué. Feliz entre Se o pessoal do corte pegar, minha mãe morreu, meu pai ficou feliz. Mas dona Zezé, eu conheci pouco, mas eu conheci mais da dona Zezé pelos seus olhos, pela sua falácia, pela forma com que você fala. Muito querida lá na área lá. Minha mãe tinha um dom único, né, cara, como posso dizer assim, um coração, ela falava muito, mas tinha um coração muito grande. Se ela falasse que não ia te dar isso aqui, passava um pouquinho, ela ia te chamava e te dava. Mas assim, sabe, o negócio era mais ou menos nesse caminho aí. E todas as pessoas que se davam comigo, que batia de frente com a minha mãe, gostava dela, porque ela falava muito. Era autêntica também, né, cara? Fazia uma amizade rápido, entendeu? Muito, muito querida mesmo, de verdade. E muito guerreira, que sofreu muito, né? Mas eu já falei pra você, né, cara? Tanto seu pai como sua mãe, eu posso dizer que tiveram a honra e o privilégio de, nos últimos dias da sua vida, ser cuidado pelos seus filhos. A gente está falando aqui agora para o mundo todo. E milhares de pessoas não conseguem valorizar e entender isso. Sabe, a maior honra que você pode dar para os seus pais é obedecê-los e estar com eles. Bíblia, né? Bíblia, Efésios 6, capítulo 1, né? Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E que é a honra maior para um filho? E na hora que os seus pais precisar, tanto com a dona Zezé como com o seu Nelson, poxa, eu me lembro, aí conforme, né, eu falei com você, da parte do seu Nelson, eu mesmo estava presente, muito perto, e você correndo de madrugada com ele para cá e para lá. Eu não me lembro como foi o da sua mãe, mas você também me contando que foi desse porte. Assim, eu vou colocando, poxa, os seus pais, estou partindo, pô, mas eu deixei meus filhos bem encaminhados. Você deu trabalho, Marcelo, a gente já vai entrar nessa assunto. Eu imagino o alívio que seus pais tiveram em saber que quando for, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Nossa parte não vai para pular, não tem como. Até porque é para provar para as pessoas que tem jeito sim, que Jesus conserta aquilo que não tá legal, né? Então eu imagino como Deus honra. A tua mãe passou uma vida de lutas junto do lado do seu pai, uma vida de lutas, mas Deus honrou que antes dela partir, ela viu todos os filhos encaminhados, né? Com certeza. Rapaz, eu vejo quando você tem uma educação, né? Um exemplo dentro de casa, eu creio que mesmo que você entorte um pouquinho, futuramente você tem a tendência a você melhorar, né? Passado o tempo. Às vezes quando você, por exemplo assim, muitas coisas que aconteceu com meu pai,
né, de ficar fora na rua e tal. Aconteceu com a gente também, comigo, meu irmão, entendeu? E a gente passa a entender, a compreender o porquê que aconteceu, né? E é assim, né, cara? Eu vejo família, né? Sempre tem o ovelha negra, sempre tem o, né, aquele que... Mas eu acho que com um empurrãozinho, com Deus no negócio, sempre acontece. Pode ter até a ovelha negra, né, Marcelo? Mas quando tem uma família, quando tem propósito, Deus muda a lã dessa ovelha, né? Ela faz com que o preto se torne branco. Algo Né? como a neve. Algo como uma neve. E assim eu vejo contigo. E agora a gente vai começar a entrar na tua história. Eu gostaria que você falasse pra gente como é que foi a sua adolescência. Você casou muito novo, né? Uhum. Você também sempre foi um cara... O Marcelo tem um negócio muito interessante que... O Marcelo é um camarada que ele não volta atrás na sua palavra. Não É difícil. Muito difícil. E banca até o final aquilo que falou. E quando você casou, né? Você casou muito novo com a Lene e Lena. E não, é muito novo, não tem condições, eu vou casar e pronto. E aí tu bancou isso mesmo, né? Agora, nesse período, como é que foi assim? Como é que surgiu a Lena na sua vida e aí você decidiu casar? E você era muito doido, Marcelo. Conta pra gente, quando eu falo você era muito doido, Cara, conta pra verdade, gente como é que você na andava verdade, nessa é época. aquele negócio, por exemplo, assim, a gente... Eu creio que quando a pessoa tem uma vida sofrida, uma vida complicada, né? A ideia mesmo já era constituir família, né? Uma família independente. Desde jovem, eu mesmo trabalhando fora, eu sempre queria ter meu cantinho, entendeu? Então a ideia sempre foi essa. Só que o negócio se precipitou, né? Porque sabe como é que é, né, cara? Namorar e tal. A Lena, quando casou, já casou grávida, entendeu? Entendi. O negócio foi mais ou menos nesse caminho. A gente não teve muito tempo para planejar nada. Né? E vocês dois ainda não conheciam o caminho de Cristo, né? Não, Tinha exemplo? Eu, na verdade, quando garoto, frequentei muito a igreja evangélica, né? Assembleia de Deus e tal. Eu conhecia bem harpa, não conhecia muito Bíblia, mas a harpa segui muito quando era pequeno. Conhecer, mas não praticar. Sim, essa é a grande diferença. Exatamente. Tem muita gente hoje que se pega isso. Não, eu conheço, eu sei. Tem muita gente que fala assim, poxa, quer aceitar Jesus? Não, já conheço Jesus. Aceitar Jesus não é conhecer Jesus, é obedecê-lo. Quer obedecer o que Jesus tem para a sua vida? Então você vivia isso, né? Você conhecia, tinha exemplo dentro de casa da sua mãe. A gente, o que acontece? A gente chega uma certa hora que você sabe que está fazendo o errado porque você conhece o certo. Mas você não consegue parar de fazer o errado, né? Porque a vida nos leva para esse caminho em algumas ocasiões. Eu vejo, como posso falar assim, eu vejo muitos adolescentes hoje, né, por causa de internet, por causa de alguns acontecimentos, fazer a mesma coisa que eu fazia. Um exemplo assim. E às vezes tem até uma vida legal, tem um pai legal, uma mãe legal, mas mesmo assim articulado errado. Então, eu acho que é muito de cabeça para cabeça, né? De mente para mente. Vou pedir para tu chegar só um pouquinho mais para frente. Você vai se empolgando, vai chegando para trás, já viu um homem tímido, mas igual você, né? Brincadeira. Fala sério. É por aí, hein? Por aí. Marcelo, então fala com a gente aqui em relação a isso. A Bíblia fala, no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, fala da parábola do homem rico e Lázaro. Mas eu quero tirar uma pergunta com base no versículo 31, exatamente sobre isso que a gente estava falando. No versículo 31, aquele homem rico ele tinha pedido para Lázaro, para o pai Abraão, para que pudesse avisar na casa dele, ó, o inferno existe. O negócio, o bagulho é doido, o negócio é brabo. Traduzindo para essa linguagem de hoje. E a resposta que ele adquiriu não, já enviamos os profetas. Já veio Moisés, já veio Elias. Existem profetas, homens e mulheres que vão falar da palavra de Deus. E é uma coisa que você tem que aceitar. E a pergunta que eu te faço cara, o que passava na sua cabeça, que talvez essa resposta vai servir para muita gente que está nos acompanhando agora. Uhum. Você tinha a sua mãe na igreja, o seu pai desviou tal, mas nesse período já estava na igreja. Cara, você com tanto exemplo dentro de casa, com tantas coisas te mostrando
Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você sabendo que a vida que tu estava levando era uma vida torta, que ia por um caminho que não seria produtivo. Cara, o que passa na cabeça? Às vezes a gente vai evangelizar, Marcelo, e fala assim, cara, pô, tô te oferecendo uma mudança de vida que você vai... E o cara, eu não quero! E você precisa respeitar isso. O que passa na cabeça de um camarada? Assim, me perdoa, a gente vai tocar nesse assunto. Você bebia, você usou drogas, você, me perdoa, se prostituía. E, sabe, é muita alucinação, faz com que a pessoa não enxergue. Olha, eu vejo pelo lado do vício. Tudo se torna um vício, se torna agradável. Né? Um exemplo assim, tinha vários amigos que usavam droga, um exemplo assim. Quando ele não usava droga, parecia que ele estava usando droga. Porque ele mudava, ele ficava diferente. Um exemplo assim, todo mundo percebia. Quando ele estava bom, parecia que ele estava doidão. Pô. Entendeu? Um exemplo assim, o natural do camarada, um exemplo assim, quando as pessoas... um exemplo assim, o cara se prostitui, aí o cara arruma uma mulher que hoje, peguei fulano, peguei Bertana, peguei, entendeu? A ideia é pegar mais e mais, e ser o cara. Natural. Ser o cara. Mesmo que aquilo ali, um exemplo assim, para encher o ego, para se sentir bem. Entendeu? E quando você para com essas coisas, se você parar com essas coisas, assim, parece que está diferente. É só Deus mesmo no negócio, meu irmão. É difícil pra caramba. É complicado, né? Você vê pessoas, por exemplo, um exemplo assim, de droga para droga faz diferença pra caramba. Um exemplo assim, eu conheci pessoas que fumavam maconha, um exemplo assim, ele é tranquilão. Um exemplo assim, usava, tinha família, tinha tudo, não tinha problema nenhum. E já tinha outros que usava e se enrolava todo, entendeu? Assim, acho que de pessoa a pessoa também, mente a mente. Mas tem que se pegar muito com Deus. Só Deus mesmo, que a gente vê você se separar também é muito bom. Se separar dessas coisas. Certas amizades, né? Assim, quando você tem um amigo fiel contigo, aí você quer mudar de vida, o cara não quer, você tem que se separar dele, não tem jeito. Senão você não muda, né? Não muda, você é seu amigo, pô. Como é que foi essa separação para você, Marcelo? Quando você decidiu, então, mudar a tua vida, o que aconteceu? Falou assim, não, agora eu vou... Porque nessa trajetória, geralmente quem usa a droga, quem tem um vício, passa um período sem usar, decide mudar, só que cai. Quantas vezes já aconteceu isso contigo, né? Mas quando você... Nenhuma. Quando você decidiu. Eu acho que o encontro com Deus faz a diferença. Quando você... Quer dizer, eu, no caso, eu fumava cigarro, até meus 27 anos fumei cigarro. Aí, um exemplo assim, o que acontece? Eu cismei de parar, parei com cigarro. Continuei bebendo, continuei usando droga, assim. Quando chegou um período, agora eu quero parar, meu irmão, não adianta. Isso está me fazendo mal. Eu passei mal um bocado de vezes. Eu jovem, parei no pronto-socorro umas 2, 3 vezes com pressão alta. Entendeu? Então, consequência desses usos abusivos, né? Não, porque eu virava 2, 3 noites, mas a pressão disparava. Às vezes ficava 2, 3 noites sem dormir. Né? E tudo isso faz com que descontrola o corpo da gente, né, ser humano. E a gente, se você não tiver uma decisão, cara, acho que não funciona, não. Por isso que eu falo para todo mundo, quando o cara quer mudar de vida, ele muda, né? Às vezes você vai para a clínica, você pega um filho, leva para a clínica, leva para recuperação de alguma forma, mas se ele não quiser, não adianta, meu irmão. A mudança tem que vir aqui, ó. Vou tocar num assunto delicado agora. Antes de eu falar desse assunto delicado, eu quero agradecer a Efraim Designs, Efraim Estampas, que trabalha com estampas e também trabalha com a manutenção de serviços também predial, essas coisas, tá? Eles nos abençoaram aqui numa parceria, fizeram a nossa canequinha. Pessoal da Efraim, telefone 21 99045 3754. Muito obrigado por vocês fazer essa parceria, nos abençoar com essa caneca. Gostou da caneca? Bonita, né? Bonita, show de bola. Legal. Marcelo, não, peraí, até a página 2. O homem quer levar, deixa ou não deixa? Tô brincando. Não, você é de casa. Marcelo, deixa eu te tocar num assunto extremamente delicado agora.
nesse período que você estava usando, o que é droga, o álcool, e consequentemente isso você virava algumas noites, o que isso fez com a sua família? Porque sim, eu conheço, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem, né? Eu acho a Lena uma mulher espetacular, suportar o que suportou e muita sabedoria de Deus. Mas essa parte quem vai contar é você. Eu quero saber o seguinte: quando você estava envolvido com as drogas, envolvido com a bebida, você já estava casado, já tinha um filho. O que isso fez com a sua família? Rapaz, o que acontece? Eu sempre fui um cara que eu nunca misturei muitas coisas. Por exemplo, assim, eu era o drogado, o maluco, e a família tinha que ser separado. Mas chega uma hora que você não consegue conciliar as coisas. Entendi. Por exemplo, assim, você não consegue esconder essas coisas da família, porque fica complicado. E quando isso começa a afetar, quando começa a misturar tudo, eu vejo que quase foi a separação, né? Quase chegou bem perto. Andamos a trancos e barrancos. Agradeço muito a Deus por ter dado força à esposa e tal, né? E uma coisa assim que foi muito favorável, ou talvez o ponto chave do negócio, é tipo assim, uma vez eu estava com meu filho, né, com o Wendel, e ele estava ali com estava com uns 8 anos, uns 8, 9 anos mais ou menos. E a gente sempre ia para o Ceasa de bicicleta e tal, ia buscar uns negócios do Ceasa com um barzinho que eu tinha. E aconteceu que chegou uma vez, nós paramos na rua, fui falar com um camarada que vendia um negócio, mas eu não fui buscar nada. Aí o cara foi lá e botou um negócio na mão dele, ele pegou e falou, que negócio é esse, rapaz? Aí, sabe, aquilo ele deu um estalo na minha mente. Aí eu falei, você sabe o que ele botou na sua mão? Tá. Devolvi. Na inocência, ele não tinha nem noção do que era. Aí falei pra caramba, dei uns porros no cara também, aí discuti com o cara. Aí o chefe do cara discutiu com o cara também, sabe? Caramba. E aquilo ali me deu um estalo. E eu comecei a pensar, eu falei assim, poxa, se meu filho começar a usar droga, eu vou falar para ele, meu irmão. Se ele começar a beber, usar droga, fazer a mesma coisa que eu faço, qual a resposta que ali eu vou dar você pra ele? sentiu o peso, então, da responsabilidade, da influência que você exercia sobre ele. Sim, e um exemplo assim, sem ser cristão, mas um exemplo assim, a Bíblia fala assim, qual pai que pedindo um peixe vai dar uma cobra, né? Um exemplo assim, você jamais, normalmente o filho do traficante, do cara, hoje em dia até que não, né? Até tá mais popular. Mas qual é o traficante, o bandido que quer que o filho seja bandido do traficante também? Não quer, porra. Verdade. Entendeu? Muito difícil. E se você não for o exemplo, se você não tiver o exemplo para isso, você não tem poder de persuasão para, talvez, para ele não entrar nessas ondas, né? Você fez também, você faz, entendeu? E é complicado demais. Então, esse foi um ponto-chave também para... E assim, como a gente está falando para várias pessoas, o conselho que eu dou olhe para a sua família, olhe para as pessoas que gostam de você. Normalmente, você ia querer um amigo seu fazendo as vezes que você faz, né, um drogado. Jamais, cara. Eu vejo que quando você tem um amor pela pessoa que está próxima a você, seu filho, sua esposa, né, um amigo, você não, de maneira nenhuma, você vai querer aquilo para a pessoa. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é um ponto-chave, cara. É um ponto-chave, de verdade. Eu, quando... Vou contar uma história aqui rapidinho, que a gente curtia baile funk e tal, né? E certa feita, eu tinha um amigo brigão pra caramba. E certa feita a gente, negócio de galera de baile e tal, ele queria ir com a gente. E eu já usava droga, ele não, mas assim, eu entrava nas confusões, e ele não, mas assim, ele ia entrar na furada danada, entendeu? E eu peguei e cortei ele de onda, ele ficou chateado comigo. E depois de muitos anos ele falou comigo, cara, aí naquele dia tu me salvou. A gente teve uma briga feia, entendeu? E você tinha essa consciência, né, Marcelo? Você tinha Sim, consciência cara. que, tipo assim, você sabia que não estava aplicando uma coisa muito boa,
Falei assim, pô, cara, eu vou levar esse cara, eu vou estragar esse cara. Outra Com coisa. certeza, ele já não valia muita coisa assim. Não. Brigava à toa, meu irmão. Então E é assim, aí, cara. então você foi bem da noitada. Agora vamos virar a história. E quando você conheceu de verdade Jesus? Quando você decidiu abrir o seu coração para Cristo? Aconteceu algum fato em especial? Ou você falou assim, chega? Ah, rapaz, o que acontece? Eu já estava dando tempo de bebida, de drogas, antes de tudo. Já tinha dado uma segurada. Tudo isso porque eu fiquei à beira de separação mesmo, entendeu? E quando o cara tá drogado, quando o cara bebe, o cara não esquenta muita cabeça não, vou ser bem sincero pra você. Eu me lembro que você falou que teve um dia que você chegou em casa, falou que ia acabar com tudo e tal, aí pegou o Wendel, pequenininho, Sim, chamou, botou ele, senta aí, eu quero falar contigo. É, cara. ó, eu e a sua mãe. Conta essa história, isso foi legal pra caramba, são, cara. são coisas, cara, que a gente... o cara que bebe, usa droga, né, a mente do cara sei lá, não esquenta muita cabeça para as coisas. Você vê que às vezes o camarada que usa droga, e às vezes ele já tem o dom de fazer coisa errada, né? Roubar, tal. Ele usa droga, ele faz pior, meu irmão. Então, ele faz um negócio com mais vontade. E o cara que tem essas doideiras também de sair, Mas você tinha essa diferença, Marcelo. Você, mesmo quando usava, você não fazia as coisas erradas. Tipo assim, não conheço nenhum histórico seu de ter feito coisa errada. O errado que fazia era só contigo. É só de se sim, lascar sim, sozinho. sim. Né? Sim, Mas eu assim, nunca... eu nunca vi, nunca soube nem vi relatos de você, não, você estava roubando, estava Não. fazendo mal para Esse alguém. lado aí não, esse lado não. Só era mala pra caraca, né? Esse lado não, eu era de boa, eu sempre fui um camarada. Isso aí era mais bebida mesmo, jogar, jogo de carta, sair com mulherzinha na rua, mais essas coisas mesmo, mas coisa errada não, nunca fiz. Portanto que quando negócio de baile funk, quando a gente, sei, briga de galera, né, um pegando outro e tal, e quando começou a ideia dos caras roubar o outro que eles estavam batendo, sai fora, não era a minha praia, entendeu? Tu era do lado A ou do lado B? Na minha época não teve isso não, depois que veio. Na minha época era bairro contra bairro, né? Ele, Barra Merenda, Aí a tinha guerrinha essas era, rixas, né? Não rixazinha, água podia. mineral. Não, cara, Era, eu não te vejo, eu te conhecendo do jeito que tu é. Cara, que tem muito vaselina, meu irmão, com todo respeito. Eu não te vi esse negócio, vamos lá, tu mora no Coelho, não posso entrar no bairro Ameira, são bairro vizinho. Eu não te vi, não vou entrar. Tu chegava lá, tu quebrava os outros na ideia. Eu te conheço muito bem. Mas vamos lá. Quando é que foi então que você abriu o coração para Jesus, Marcelo? Vamos voltar aí nesse ponto. rapaz, aí o que acontece? Mas assim, certa feita, eu já estava dando um tempo de bebida, de drogas e tal. E uma vez a gente, por exemplo assim, na verdade eu não estava cristão ainda, por exemplo assim, estava querendo dar um tempo e tal, mas eu não tinha tomado a decisão de parar com nada, estava dando um tempo. E era um feriado, não esqueço até hoje, por isso que eu falo que as amizades corrompem, né? Tive com um amigo trouxe uns negocinhos, aí me chamou, cara, tô dando tempo, que nada e tal. E a gente foi para dentro. Mas assim, nisso eu virei uma noite, engatei o dia inteiro. E o que acontece? Já estava com aquela padaria no Joque, né, estava lá no começo, e eu nem fui para casa. Aí nesse dia eu falei, vou dormir na padaria mesmo, que aqui eu durmo, mais tarde eu já trabalho, no caso. E o que acontece? Deitei no chão e tal, chão, meu irmão, uma doideira. E ali você começa a ter, não posso falar assim, Refletir. mas você fica com dor na consciência, né? Você assim, poxa, cara, eu não ia fazer isso, tal. Pô, como que aconteceu esse negócio e tal. E ali eu comecei a conversar com Deus, mesmo do jeito que eu estava. Comecei a conversar com Deus, pedir a Deus que não era vida para mim e tal. E depois dessa noite, né, passei mal pra caramba, né, ressaca danada. E no outro dia, a esposa estava com a cara desse tamanho, né? E eu não fiz nada demais, só dormi na padaria.
Já tinha feito, Marcelo. Então não foi pra gandaia, né? Sim. Aí a cara desse tamanho. Aí dali pra frente a gente ficou bicudo pro outro e eu tomei uma decisão. Mas assim, eu tomei uma decisão de mudar. Né? Conversei com Deus e tal, cheguei a chorar e tudo, né? E tal. E daquela noite em diante, daquele dia pra noite em diante, o negócio mudou de figura para mim. Aí dali, aí o que acontece? O inimigo é inimigo, né? Tomei uma decisão, parei e tal, aí falei, hoje eu vou na igreja. Aí sempre acontecia uma coisa que não ia nada, né? Hoje eu vou na igreja, aí nunca ia. Chegou um dia, eu fui para a igreja às 8 horas da noite. Aí Caramba. Cheguei em casa, fui... Então, desde aquela época você chega atrasado. Nós. Eu não, mentira dessa. Pelo contrário, você é responsável pela metade dos meus cabelos brancos. Aí o que acontece, cara? Aí eu fiquei quase 3 meses indo na igreja sem levantar a mão. Ia, assistia, batia a palma, cantava louvor. Por aí! Todo dia o pastor ia lá e falava assim, quem quer aceitar Jesus? Aceita Jesus hoje e tal. E eu quietinho, né? Hoje não, falei, hoje não. Deixa eu só fazer um comentário para a gente não perder isso. Você estava falando que, então, sua primeira decisão, eu queria até comentar isso. A sua decisão foi quando um dia você usou e depois de ter usado, deitou no chão do seu trabalho para dormir, porque você tinha que no dia seguinte ia trabalhar, já ficou ali mesmo. Só que ali você tomou a decisão de conversar com Deus. O que eu quero destacar aqui para você que está passando por algum problema, Deus está o tempo todo querendo te ouvir. Com toda certeza. Ele só precisa que você abra o coração. Você pode estar drogado, você pode estar embriagado, você pode estar perdido, você pode estar da maneira com que você estiver, nos últimos suspiros da sua vida. Deus só está o tempo todo com o coração aberto, esperando e querendo ouvir a sinceridade do teu coração para ele agir. Isso aí. Não é verdade? Foi isso que aconteceu, Marcelo? Com certeza, com certeza. Tudo bem que depois a gente espera um pouquinho no caso do Marcelo. Aí demorou um pouquinho ainda, mas né? o que acontece? Eu sempre fui um camarada assim gosto de ver os dois lados da moeda, né? Um exemplo assim. E eu queria saber se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. Porque, vou contar uma história legal aqui. Quando eu tinha um barro, minha mãe e meu pai crente, passavam os crentes lá e ia chamar eles lá para ir para a igreja, né? Uhum. Chegava lá, o cara não dava uma boa noite, não dava uma paz do Senhor, e a gente chapadão, aí falava assim, ser crente igual aquele, eu não quero ser não, né? né? Eu virar um pouquinho mais aqui. Pode deixar Um assim. exemplo Você assim. pode afastar que eu chego perto de você. Ser crente, né, cara, desse jeito eu não quero ser. E aquilo ali ficou na minha mente. Por exemplo, assim, até hoje eu tenho essa mania. Portanto, que quando eu me converti, eu ainda ia no bar e ainda pagava cerveja para os outros. Acredita nisso? Isso é bem pastor Marcelo. Né? Mas porque, por exemplo, assim, se você não tiver como posso colocar a palavra? Se você não interagir relacionamento com a pessoa. como você vai convencer elas, né? Como que Deus vai entrar na vida daquela pessoa? Falar, pô, realmente Deus mudou ele, mas ele ainda continua sendo meu amigo. Eu penso mais ou menos nesse caminho. Então, por isso que eu não queria escutar muito aquele negócio assim, que nada, isso é fogo de palha, não demora muito tempo, está aí no mundo de novo. Então, eu estava esperando a hora certa, né, que realmente eu estava querendo aquilo ali. E eu comecei a ver mudanças, tanto na minha vida, na minha saúde, nas pessoas que conviviam comigo. Né? Parece que foi virado uma página do livro. Né? Parece que Deus botou ali, como aquela música da Fernandinha, uma nova história. Né? Uma nova história. E ali ia ser escrita uma nova história. E como foi? Pô, legal. E você começou a ver isso, né? Sim, com toda certeza. Pessoas, eu sei que dentro da igreja quando a gente entra no primeiro amor, né, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, tudo 100%, e não é. Mas bem no começo, no primeiro amor, meu irmão, tudo tá bom, tudo tá legal. Eu ia para tudo que é vigília, tudo que é saída, entendeu? Que é mais de Deus, né? O negócio... Uma coisa que você sempre falou, pastor Marcelo, é que, pô, já virei a noite no samba, já virei a noite drogado, já virei... Drogado não, você falava, já virei a noite chapadão. Isso aí. Então, por que eu não vou virar a noite na presença de Deus? Isso aí. E é muito diferente.
Teve uma coisa, eu gostaria até que você contasse para as pessoas. Muita gente acha que ser crente é ser careta, ser crente é ser tristão, ser crente não se diverte, sabe de nada. A gente ser cristão, eu queria até passar assim para algumas pessoas, né? Que muita gente às vezes não quer ser cristão pensando que crente não se diverte, que crente vai ficar naquela vidinha chata, naquele negocinho de igreja, de Jesus, né? Sim, isso aí também, né? Principalmente. Mas crente também se diverte, crente pode ir para a praia, pode jogar bola, crente pode contar uma piada leve, né? Né? Você sabe. A gente pode, se você tiver intimidade, você pode entrar em algumas áreas, né? Conversar sobre. E às vezes as pessoas pensam que ser cristão você não precisa dessas coisas, não consegue mais fazer essas coisas, né? Sabemos por que isso também, por causa da, vamos botar assim, ortodoxia. As pessoas querem seguir o negócio lá no pé da letra, né, meu irmão? E é difícil, cara. Difícil mesmo, de verdade. Mas crente se diverte bastante, muito. Tá? Bastante. Muita coisa. Vamos lá. E aí? Vai para imitador de Cristo. Oh, glória! Pastor Marcelo, ele é pastor-presidente da comunidade cristã Os Imitadores de Cristo, que fica localizado no bairro do Coelho, divisa com o bairro da Candosa, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Pastor Marcelo, aí fala conosco. E como é que pode alguém que demorou tanto a tomar uma decisão, quando é que surge? Você sonhou, depois que você virou cristão, você desejou ser pastor, sonhou em ser pastor, ou apareceu, ou foi Deus que falou assim, é você. Como é que foi, né, o seu chamado pastoral? Olha, rapaz, na verdade, cargo de igreja nunca fui muito chegado, até mesmo porque eu tenho um pouco de timidez, né? Quem me tirou um pouco da timidez foi quando eu estava doidão, não, quando eu estava doidão, mas agora só no espírito, né? Assim, tirou um pouco da timidez de estar falando em público, de estar fazendo certas coisas. E eu vejo, como é que eu posso falar assim? A gente nunca almeja as coisas. Os planos de Deus nunca são nossos planos. E quando eu tomei uma decisão de sair da igreja onde estava, né, já era presbítero lá, e comecei lá na garaginha lá, e só eu e as crianças. E a minha ideia não era formar igreja, a minha ideia era continuar em comunhão, né? Portanto, que todo final todo final de culto a gente fazia um lanche, né, brincava, conversava, e era muito natural aquele negócio. E era muito proveitoso, né? Muito proveitoso, até que foi pessoas também já gabaritadas como cristão, né? Pastor Zaqueu, irmã Maria, filhos, né? Meu cunhado, já entraram no negócio e daquilo ali também resgatamos Vanderlei, que a minha prima está com a gente até hoje, um exemplo assim. Então aquilo ali foi um trampolim e as pessoas falaram, não, cara, você tem que ser o pastor, a gente tem que abrir uma igreja. E eu falei assim, cara, esse negócio não é para mim não, esse negócio de abrir igreja aí tá por fora. Foi um pastor mais pela imposição dos homens, da igreja, né? Sim. A aclamação da igreja. Porque né? eles queriam uma liderança, por exemplo assim. E eu fui mais e ainda fiz aquela suposição ainda coloquei os outros dois no fogo também. Não vou nessa sozinho, né? Mas mesmo assim o negócio sobrou para mim mesmo. Para deixar as pessoas bem cientes, né? O Marcelo começou a fazer alguns cultos na garagem da sua casa. E eu já participei de alguns, eram bem legais, muito espontâneo. E dali, então, surgiu a necessidade... A patroa. Dali, então, surgiu a necessidade devido ao sucesso que teve, né, a quantidade de pessoas que houve na garagem, na chamada garaginha, surgiu a necessidade, as pessoas se impulsionaram a abrir uma igreja, porque o culto na garaginha, que eu me lembre, era toda segunda-feira. Sim. Então toda segunda-feira o Marcelo tinha a igreja dele, mas se reunia na garaginha com os amigos e nasceu uma igreja, né?
Tem saudade da garaginha? Fala de verdade. Tem, pior que tenho. O que mais lhe dá saudade na garaginha? Um exemplo assim, eu via pessoas irem na garagem que não querem entrar em igreja. Interessante isso. Porque não tinha compromisso. O camarada passava ali na rua, eu assisti o culto aqui com a gente, e o cara parava, a gente ficava assistindo o culto, um exemplo assim, e Deus às vezes trabalhava na vida da pessoa. E hoje, um exemplo assim, conforme eu estava falando no começo, quando cheguei aqui, hoje, a coisa mais rara do mundo é entrar uma pessoa diferente na igreja, até por causa do nosso bairro, é perigoso do jeito que está, e um exemplo assim, divulgar, as pessoas falam, não vou à igreja não, mas como era a garagem, vamos lá na garagem, entendeu? Não era igreja, era garagem. Então isso como é que eu posso falar assim, dá saudade, né? Dá vontade de fazer, exatamente. Por isso que eu sempre falo para o pessoal que eu adoro o culto no lar. Você vai fazer um culto no lar, por exemplo assim, o vizinho vem, a criança vem, não sei quem, por exemplo assim, e não tem o compromisso de ser crente, né? De ser cristão. Entendi. E a palavra é propagada, né? A palavra é pregada. Sim, com toda certeza. Então, pastor Marcelo, então vamos entrar nesse outro lado polêmico que eu havia até tocado, né? A sua igreja, ela fica localizada num bairro que atualmente ele tem um difícil acesso. Sim. Atualmente, o bairro que você preside a sua igreja, ele tem uma certa limitação, né? Ainda sofre uma influência de um poder paralelo. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço a todas as pessoas que nós entrevistamos aqui. Expectativa e realidade. E você talvez, a sua igreja talvez, pastor Marcelo, seja o maior reflexo da expectativa e realidade. A expectativa de ser o pastor é uma e a realidade é outra. Qual é a sua realidade como pastor de uma comunidade com difícil acesso, com uma comunidade em que se impera atualmente um poder paralelo? Qual é a maior dificuldade que você tem? Olha, nós vemos até alguma grande lá, que eu não vou citar o nome para não ficar feio, né? Que saiu lá do Coelho lá por causa de assaltos e tal, né? Por causa dos membros que começaram a reclamar, aquela bem grandona lá, e que era a vizinha quase sua lá, saiu do local, né? Foram lá para Tribobó, e a gente, quantas pessoas já falou para mim, pô, põe lá na saída do Coelho, põe lá em tal lugar, entendeu? Vai para outro lugar que a gente vai. Só que eu acho que o chamado de Deus faz muita diferença. Eu tenho conversado com Deus nas minhas orações, sozinho, né? Nos meus contatos com Deus, e peço a Deus direção, né? Senhor, se for o Senhor mesmo que me colocou ali, nós vamos vencer, né? E sob a expectativa do poder paralelo, é aquele negócio, a gente tem que conviver, né, sem se contaminar. Mas existem algumas áreas que já está complicado, por exemplo, como internet, gás, essas coisas são dominadas por eles. Por exemplo, assim, você, em alguma área, você ainda passa a ter um contato, né? Mesmo você pagando, você está pagando, não tem nada a ver com nada, mas tem um contato. Mas você também tem que fazer uma boa vizinhança, né? E está ali também como um braço, né, Marcelo? Uma mão, porque esse poder paralelo também são compostos de homens e mulheres, e filhos de Deus. Sim, sim. E aí você, por estar tão próximo também, pode ser uma mão estendida, porque você viveu nesse âmbito de pessoas que utilizavam produtos ilícitos. Então, você ter alguém bem perto que você pode socorrer. Em algumas ocasiões, eu estando na sua igreja, eu estando no seu ministério, eu já vi pessoas entrando no seu ministério que foram para aquela localidade para fazer outra coisa, para usar outras coisas, e o Espírito Santo conduziu até lá dentro, e entrava e pedia a oração e assistia o culto. Então, eu creio que Deus, você falou uma coisa tremenda, né? O chamado. Creio que Deus te colocou naquela localidade para que ele ainda tivesse uma voz naquele lugar, né? Sim, sim. E nós ainda vamos... eu creio em Deus, o tempo é de Deus, né? Ainda creio que vai dar muitos frutos naquele lugar ali. Né? Vamos ser referência daquele bairro ainda. Creio dessa forma. Né? Estamos aí com um projeto lá de construir nossa nova sede, nova né? casa lá. Porque vocês, graças a Deus, conseguiram já
adquirir o terreno, né? Sim, sim. O terreno em que vocês estão estabelecidos já Já terminaram nosso, de concluir. com certeza. Agora falta só ampliar o templo, né? Com certeza. E você vai ser convidado, né? Com certeza. Vocês vão ser Você convidados. sabe Né, que, graças a Deus, uma coisa que Deus colocou no meu coração, e você é prova disso, você me conhece, nós somos amigos há um bom tempo, eu não escolho lugar. Me chamou, Legal. eu não escolho lugar. Sempre foi assim. Só me diz, que nem diz, me dá a planta, como é que eu faço para chegar aí? Mas eu não escolho lugar, porque chamado não se escolhe lugar, né? Indiferentemente da posição que você exerce, tem coisas que Deus toca no seu coração e você precisa ir. Uma outra coisa muito interessante, Marcelo, a gente já está chegando já próximo do nosso término, como é que eu conciliar agora, Marcelo? Uma curiosidade que, no caso, eu vou expor que a maioria das pessoas tem. Você é um microempresário, você tem hoje um mini mercado, padaria, dentro da comunidade, fornece produtos de qualidade dentro da comunidade, mas também é pastor. E às vezes a gente fala comunidade porque em comunidade a maioria das pessoas, 99%, são pessoas de bem, são trabalhadores. Sim, com certeza. E existem pessoas que têm poder aquisitivo muito pequeno. Né? E assim, você está convivendo dentro da comunidade, fazer um trabalho social. E como é que é separar o social do empresarial? Tem como separar ou não tem como separar? Olha, eu tento separar, né? Mas às vezes a gente ainda sai do âmbito normal da gente, né? Como é que eu posso falar assim? Tem vezes que chega pessoas no comércio e você tem que agir como pastor. Não tem jeito mesmo. E tem vezes que você tem que agir como empresário. Porque você já está lá, mas assim, você também, em termos assim, falando no popular, você também não pode dar mole. Senão você acaba não funcionando. Uhum. Né? Tem que separar realmente, tipo assim, um exemplo. Se alguém na igreja precisa bem falar sobre uma cesta básica, por exemplo, eu posso até ir lá no meu comércio e apanhar, mas eu não posso dizer para ele que eu estou dando lá no comércio. Tá entendendo? Mas, assim, são coisas que às vezes acontecem, né? Conforme você já viu algumas vezes, eu sair de lá e desenrolar. Então eu acho que tem que separar as coisas, tem que ser bem separado. Até mesmo, um exemplo assim, existe, como você trabalhou comigo, você sabe lá que nós temos um dos melhores clientes que eu tenho, ele é espírita. E você não pode certo tipo de tratamento com camarada, por exemplo assim, você é evangélico, ele é espírita, mas nós nos respeitamos. Por exemplo assim, eu boto o meu louvor lá, né? Ele chega lá, às vezes lá, escuta o louvor, ainda brinca comigo, e daí por diante, por exemplo assim. Mas faz parte do meu comércio, por exemplo assim, é a minha vida. Aliás, eu quero mandar um abraço tricolor para ele. É verdade. A gente conversava demais, né? Eu passei um período trabalhando com o Marcelo, a gente conversava demais. Um abraço tricolor para ele. É isso aí. Muito bom, não? E essa paixão pelo Flamengo, eu tenho que falar sobre isso. Tem que falar. Mas eu vou falar, eu nunca conheci. Olha, esse homem, eu nunca vi uma pessoa igual o Marcelo. O Marcelo parece... Hoje, por incrível que pareça, eu vejo ele com uma blusa sem ser do Flamengo, mas é vermelha. Gente, só se vê Marcelo de blusa do Flamengo. Até na padaria. O uniforme do estabelecimento dele é vermelho e preto em listras horizontais. Só para que você saiba. Esse é o uniforme dos funcionários, né? Funcionário. Que amor é esse, Marcelo? Flamengo vamos botar assim, ó. Deus, família e Flamengo. Ai. Marcelo, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero mandar um abraço para Sandro Nelson, para Sônia, que a Sônia agora está direto com o Marcelo, né? Que são os irmãos de Marcelo, que são todos nossos amigos. Um abraço para a Lena, pessoa fantástica. Considerações finais, Marcelo. O que você tem para dizer para a gente nessas considerações? Mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Pode Chegar? Rapaz, eu queria deixar aqui o seguinte, Deus acima de tudo, à frente de tudo, cara. Se você colocar Deus à frente de qualquer coisa da sua vida, qualquer coisa que você vai fazer, se você for
atrás de um trabalho, se você for, talvez até arrumar um namorado, ou Deus tem que estar à frente disso tudo. Deus, ele é primordial na nossa vida, né? Assim. E se você fizer isso aí, com certeza vai dar certo. Graças a Deus. Eu creio, sempre acreditei dessa forma e comigo funciona. E vejo que com muitas pessoas também funcionam. Por exemplo, assim, Deus, quando Jesus fala assim, ó, que Deus tem que estar, né, a palavra de Deus fala que Deus tem que estar à frente de tudo, em primeiro lugar, é verdade. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou deixar meu filho por Deus, né, minha esposa? Mas o amor é diferente. É verdade. O amor de Deus é ágape, é um amor que, por exemplo, assim, onde você estiver, você tem que estar com ele. Entendeu? E tudo acontece depois disso aí. Então, coloque Deus na frente. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, independente de religião. Independente de religião. Que você vai ver a diferença. Aleluia. Queridos, muito obrigado pela sua companhia até agora. Dá uma força pra gente. Olha, clique no sininho para receber notificações assim que nós enviarmos um vídeo. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e breve voltaremos com muito mais para você. Pode chegar podcast. Muito obrigado, pastor Marcelo Nelson, da comunidade cristã, os imitadores de Cristo. Amém. Fique na paz. Na paz.